Oi, gente, boa noite. Mais uma vez aqui, aguardando, né, vocês participarem. Hoje trouxe um tema, mais uma patologia, bastante presente, está sempre é, chegando, não só nos consultórios, mas eu sempre trago muito isso, porque a gente, no nosso dia a dia, inclusive, eu também, como eu já falei aqui, trabalho, né, no serviço público. E aí a gente vê muito, vê bastante. Boa noite. Aguardar um pouquinho as pessoas chegarem. Observe que estão chegando, né? E aí, algo muito importante, gente. O propósito, na verdade, quando nós nos encontramos aqui nessa live, nessas quintas-feiras, quando eu me proponho a estar aqui com vocês, é muito importante a gente entender que essas patologias, óbvio que as informações quando chegam para quem sofre delas é bacana, útil principalmente, mas a gente não pode esquecer que, assim como é útil para quem sofre desses transtornos, nós que não sofremos dele, as pessoas que não sofrem de transtorno, é muito importante que também tenham conhecimento, né? Boa noite, pessoal chegando agora, né? Estamos aqui pontualmente às 8 horas. E aí, para quem está chegando, eu estou falando um pouco desse propósito de estar aqui com vocês falando sobre essas questões psicológicas. Boa noite, Santiago. Boa noite. Oi, Rony. Boa noite. E aí, assim, um dos principais propósitos de estar aqui... Oi, Arthur. Boa noite. É para dar voz a quem sofre desses transtornos. Porque ainda tem, pessoal, ainda existe a necessidade da gente desmistificar, na verdade, os transtornos psicológicos. Ainda é considerado besteira, é porque quer, é porque a mente é fraca, é por falta de Deus, enfim, uma série de coisas. E a importância, boa noite, Ana Cláudia, Cíntia. É muito bom, na verdade, quando a gente chega, na verdade, em outros ambientes, como às vezes no trabalho ou em algum ambiente público, e eu encontro alguém que diz, olha, obrigada, eu realmente, minha família não tinha conhecimento. Então, a importância de estar aqui com vocês, óbvio que é também, né, para a gente ter essa discussão, mas para dar voz a essas pessoas que sofrem desses transtornos. Dar voz e ouvidos, né? Então, necessariamente, não é obrigado ter transtorno para poder entender um pouco dele. Quem também não tem, quem não sofre desses transtornos, é muito importante ter conhecimento dos sintomas, por que acontece, como acontece, porque isso pode ajudar, às vezes, uma pessoa bem próxima que sofre também, que tem vergonha, que tem medo de dizer o que está passando. E aí, quando a gente tem acesso a essas informações, fica muito mais fácil lidar e conviver com esses transtornos que está cada vez mais presente na nossa sociedade, né? Oi, Valesca, saudade, minha linda, tudo bem? Pode acrescentar aqui também, doutora Valesca, psicóloga, também trabalha com a saúde mental. Boa noite, Patrícia. E aí eu vou falar um pouco para vocês o que é transtorno de pânico. Transtorno de pânico, ele está dentro dos quadros de ansiedade. Na verdade, é um nível agudo de ansiedade, onde tem como principal característica o medo iminente da morte e de algum perigo, como eu falei, iminente, né, urgente. Então, a principal, existem vários sintomas, mas a principal sim essa questão do medo, né? Às vezes não sabe nem exatamente que medo é esse. Boa noite, algumas pessoas ainda chegando, mas eu estou só conceituando, falando um pouco do que é, né? E é isso, dentro dos quadros de ansiedade, é um quadro agudo de ansiedade, onde tem como principal característica esse medo da morte e da perda de controle, né? Eu escuto muito pacientes comentando, olha, é um medo que eu não sei de quê, mas é como algo ruim fosse acontecer. E aí, quando esse algo ruim acontece, é justamente esse perigo de que vai morrer, que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Aqui já tem algumas pessoas falando, né? Eu sei bem como é isso. Inclusive, se alguém aqui quiser, também não é obrigado, mas se alguém quiser expor a realidade, sua experiência, está aberto também. Acho que principalmente isso, né? A gente dá voz justamente a essas pessoas que enfrentam essa luta diária e trazer realmente, como eu falei, desmistificar que quem tem esse quadro de pânico, de transtorno de pânico, não é uma questão de ter cabeça fraca, de ter, enfim, a gente ouve às vezes até termos pejorativos, e não é o que acontece, né?
Na grande maioria das vezes sim, o transtorno ele é real e inclusive confundido com outras patologias. Tá bom, pessoal? Então, os sintomas, né? Como ocorre? Quais são os sintomas do transtorno de pânico? Sudorese, tem sintomas físicos, como grande parte dos transtornos psicológicos, eles também desencadeiam sintomas físicos, né? Então, tem a sudorese, tem a taquicardia, isso fica com a frequência cardíaca bastante alterada. Perdão, gente. Tremores, vertigens. Existem casos tão graves de transtorno de pânico nos sintomas que algumas pessoas chegam a desmaiar devido à disfunção, né, do diafragma, começa a alterar realmente na respiração, e a essa sensação de falta de ar, de sufocamento, leva a um grau máximo onde o psique realmente apaga, e aí desencadeando possibilidades inclusive de outros transtornos, tá bom? E aí que transtorno isso pode, como assim pode desencadear outros transtornos? O transtorno de pânico, pessoal, a partir do momento que ele acontece, uma coisa é o ataque de pânico, né? Jaline está falando aqui, muitos falam que a pessoa está sentindo isso porque quer. Pois e aí a gente está aqui justamente para desmistificar isso, né? Para falar que realmente não é isso que acontece. É uma doença, sim, existe tratamento, sim, mas é muito importante também quando sabemos lidar com isso, tanto quem sofre como quem convive, né? Familiares, amigos, às vezes até no ambiente de trabalho que chega a prejudicar. Mas aí, como eu estava falando, né, a questão dos sintomas. Então, muitas vezes, o comprometimento a partir desses sintomas leva as pessoas a desistir muitas vezes de ir ao trabalho, de sair para algum ambiente social. O medo, eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, né? É um movimento duplo, porque o pânico, quando você sente o ataque de pânico, você sente a primeira vez, você fica assustado porque você não entende realmente o que é aquilo. E ao passar do tempo, à medida que vai se repetindo, você passa a ter o medo do medo, né? É bem confuso isso, mas é exatamente o que acontece. Você tem medo, fica um pouco desesperado, perturbado, sem entender o que acontece, e de repente vem o medo da situação. E como mecanismo de defesa, né, erroneamente, mas é o que muitas vezes acontece, como várias sintomatologias, em outros quadros também de doenças, patologias psicológicas, acaba, para se defender, evita ir para a escola, para a faculdade, ir para o trabalho, reuniões com mais pessoas, vai comprometendo a autoestima. Alguém já está comentando aqui, eu mesmo não sei mais o que é sair, não consigo mais trabalhar. Pois é, porque realmente é o que acontece, né? As pessoas passam, para tentar se proteger disso, evitar sair com medo do que vai acontecer, dessa sensação. E aí, assim, é uma forma um pouco errada, porque esse isolamento só agrava, né, a situação, porque você vai ficar cada vez mais fechado, e daí a importância de compartilhar isso com outras pessoas. Flávia está falando aqui mais uma vez, passo mal e tenho que voltar para casa correndo. Pois a dificuldade desse enfrentamento, né, a dificuldade do enfrentamento dos sintomas é muito complicada, porque, como eu disse, ela acaba agravando muito mais. Não evita, porque realmente você não está tratando desse transtorno, você acaba, de certa forma, alimentando. Não porque quer, óbvio, mas porque não sabe lidar, né? Medo do medo, é horrível, exatamente, o Lourdes falou aqui, né? O medo do medo. E é bem isso que acontece. Isso, o Lourdes está falando aqui que sofre por antecipação, né? Sofrer por antecipação. Mas é bem isso. Como todas as ansiedades, como eu já trouxe em outros momentos aqui, discussões, é justamente o medo do que está por vir. E aí, o pânico, você não sabe o que é, você só sabe que é algo ruim, e isso é desesperador. Você está realmente no ambiente, às vezes até num lugar mais aberto, no ônibus, enfim, numa rua, e vem aquela taquicardia, vem a dificuldade na respiração, e aí você fica com medo de você mesmo, com medo do que pode estar acontecendo, e é realmente, pessoal, uma sensação horrível para as pessoas que dividem comigo isso. Eu vejo assim, a angústia é visível, a gente sente a angústia dessas pessoas, e aí entender que realmente isso é uma doença e tentar conduzir isso. Óbvio que aqui ninguém é obrigado a ter capacitação para lidar com isso, mas é interessante que, à medida que vocês encontrem alguém que de repente possa estar passando por essa situação, mantenham a calma,
ouça um pouco o que é isso, né? O que será que pode estar acontecendo, que é mais ou menos isso que pode ser o começo, digamos assim, de um acolhimento que é necessário para o tratamento desse transtorno, tá bom? Alguém está falando aqui, né, Adria Neto, que precisa de ajuda. E é importante, sim, reconhecer que precisa, sim, de ajuda. Ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda familiar, ajuda dos amigos, muitas vezes, né, quando se trabalha no ambiente de trabalho. Evanuel está acrescentando aqui para a gente, existem fatores que podem ser relacionados à causa do pânico. Olha, para a psicologia, o pânico, na verdade, a gente traz um pouco da sensação de desamparo, né? Então, assim, a causa, o fundamento principal, ele muda de pessoa para pessoa. Mas, na grande maioria das vezes, ele vem com essa questão do desamparo. A gente tenta trabalhar dentro da psicoterapia justamente a relação entre o sujeito e o desamparo, que faz com que ele se sinta, muitas vezes, desprotegido. E daí vem essa sensação de medo e do perigo. E isso vai muito a partir de cada pessoa, de cada história. Daí a profundidade, né, de estar adentrando na psicoterapia, as questões individuais, as potencialidades e as fragilidades de cada pessoa. Tá bom? Eu acho que é Evanuel que perguntou. Geisa está perguntando, também fazendo uma pergunta aqui pra gente. Como saber se estou com depressão ou ansiedade, doutora Ronaline? Então, é muito complicado de você saber sozinha, Geisa, né, teu nome, porque na grande maioria das vezes os transtornos psicológicos, eles se confundem. Como eu falei, alguns sintomas aqui do transtorno de pânico, ele se confunde muito com a depressão, outros transtornos como a despersonalização, que inclusive é secundário a esse transtorno de pânico. Então, o ideal é que você busque um profissional para fazer essa avaliação individualizada, a mais aprofundada, para poder trazer. Mas, de modo geral, diante desses sintomas, como eu já trouxe aqui antes, se você percebe que tem algo em desequilíbrio, se você percebe que tem algum prejuízo no seu dia a dia, é importante buscar realmente ajuda e dizer, não, tem algo errado. E aí, o que está errado, você vai descobrir junto com um profissional, dentro de um processo terapêutico, de um projeto que será montado. E, em alguns casos, é necessário um trabalho multidisciplinar, né? Com médico, psiquiatra, e aí, claro que vai depender de cada caso, tá bom? Eu entrei já um pouquinho, né, na questão do tratamento com vocês, e aí quando a gente chega nessa parte de tratamento, é bem delicado, porque o transtorno de pânico, ele tem uma dificuldade muito grande de diagnóstico. Por quê? Porque, como ele tem sintomas físicos, ele dispara sintomas físicos, então é importante se avaliar, é importante investigar esses sintomas. É importante ir sim ao médico, fazer seu check-up, sua bateria de exames para ver se está tudo ok. Alguém está perguntando aqui alguma coisa, o esposo acorda de madrugada, né? Eu não vi o nome, mas é justamente porque não tem horário, não tem local, isso acontece de qualquer maneira. E muitas vezes quando isso acontece, que você vai ao hospital, ao pronto-socorro buscar, você pensa muitas vezes, eu estou infartando, pela respiração, a dificuldade de respiração, algumas pessoas confundem problemas respiratórios, asma, enfim, alergias, problemas cardíacos, enfim. E aí quando chega ao médico que faz tudo, não, está tudo em equilíbrio. É até assim uma forma meio, vamos dizer, pejorativa de falar, mas assim, não é nada. Mas esse não é nada, a gente traz, não é nada fisiológico. Mas esses sintomas acontecem sim, são reais enquanto sentimento, né, enquanto sentir, porém são disparados a partir de uma questão psicológica. Daí a importância realmente de buscar especificamente um trabalho junto ao psicólogo, tá bom? Quando terminar a live me responda direct. Isso, gente, olha, tem umas pessoas aqui falando a questão do direct. Não se preocupem, geralmente no final eu abro um pouco para a gente manter tirar um pouco das dúvidas. E independente das questões que estiverem, né, mais fáceis, mais gerais de responder aqui, se tiver algo mais individualizado, mais detalhado, vocês podem mandar por direct que eu vou estar respondendo sim, tá bom? Se não responder imediatamente, que às vezes são muitas pessoas, mas pode aguardar que eu vou, cada direct eu faço questão de responder, porque como eu falei no início da nossa live, o principal intuito de estar aqui é dar voz e compreensão
acerca dessas doenças, né? As questões psicológicas ainda são muito... existe um preconceito muito grande, ainda são muito desconhecidos alguns sintomas, algumas patologias. Como eu falei, são muitas, e aí existe muita confusão às vezes de quanto é depressão, é ansiedade, é estresse. Então, com avaliação, com aprofundamento, na verdade, junto a um profissional, com certeza vocês vão sim buscar, porque na grande maioria das vezes são questões que, à medida que vão sendo tratadas, que vão sendo, vocês vão se envolvendo com o tratamento, elas vão sim diminuindo esses sintomas e reequilibrando, na verdade, esse psicológico, tá bom? Tem alguém perguntando aqui, fazendo uma pergunta, deixa eu tentar ler para vocês. Quais os métodos podem ser aplicados no dia a dia do indivíduo para tornar a vida desta pessoa com uma melhor qualidade de vida, além de acompanhamento profissional? Ótima pergunta, Emanuel. Além do acompanhamento profissional, muitas vezes, dependendo do caso, precisa sim de acompanhamento, inclusive médico, né, com medicamentos, com psicotrópicos, um reequilíbrio na questão da disciplina no dia a dia é muito importante. Muitas vezes é justamente esse desequilíbrio no dia a dia que pode estar causando esses sintomas ou esses transtornos. Coisas que vocês podem estar colocando, introduzindo no dia a dia. Eu gosto muito de falar sobre atividade física. Pessoal, perdão, realmente estou um pouco gripada e aí isso dificulta um pouco na fala, mas estamos aqui e vamos continuar. Então, gente, atividade física é muito importante. Trabalhar com o que você gosta. Não calar. Às vezes, alguns problemas do dia a dia, as pessoas acumulam para não incomodar, para não ficar feio, para não ficar chato, para não gerar desconforto. Acaba calando, muitas vezes, algumas questões que vão ficando. E isso, muitas vezes, ao ser acumulado, vão causando, sim, transtornos. Porque isso acaba, como é que eu posso dizer... sendo fatores disparadores, né? São fatores disparadores que às vezes ligam a outros momentos da sua vida. Daí a importância da psicoterapia para a gente tentar reequilibrar isso, porque quando você não consegue elaborar o que você sente, trabalhar com o que te satisfaz, fazer as coisas que te faz bem, ter uma alimentação saudável, dormir de forma no mínimo 8 horas por dia, ter uma disciplina em relação ao dormir, ao acordar, atividade física. Então, essa disciplina no dia a dia é muito importante. Não é à toa, pessoal, que os transtornos psicológicos, cada vez mais, eles vêm se potencializando em termos de quantidade. Né? Na Organização Mundial de Saúde, cada vez mais as incidências aumentam. E é justamente por essa correria louca, por essa competitividade que o mundo que a gente vive, o capitalismo que a gente vive hoje, nos obriga, né? A questão da própria tecnologia, então esse imediatismo que a gente vive hoje, a gente acaba tendo que buscar o tempo todo resultados, tudo muito rápido, tudo para agora, e nem todo mundo se adequa a esse ritmo. Então, buscar realmente reconhecer seu ritmo, respeitar seu tempo, fazer as coisas que você gosta, isso é importantíssimo para a busca de um equilíbrio psicológico e para, vamos dizer assim, uma prevenção de demais transtornos, tá bom? Obrigada, Geisa. Obrigada. Quantas dicas ótimas. Pois são dicas às vezes aparentemente simples, mas que quando a gente recebe alguém no consultório, quando a gente recebe alguém que busca realmente esse equilíbrio, a gente vê que está tudo errado, né? Sai de casa para fazer uma coisa que não está satisfeito, se relaciona com alguém que de repente não era quem gostaria ou não está conseguindo lidar, enfim, uma série de coisas que precisam realmente se reorganizar. Às vezes traz questões traumáticas que vai sendo acumuladas, não tratam no tempo propício e aí vai arrastando isso ao longo da vida. Então tudo isso são questões que podem sim desencadear um transtorno de pânico, tá bom? Não vi, teve uma pergunta aqui, é terrível, Deus, é muito difícil, gente, realmente, muitas vezes a gente se comove, porque a gente sente, como eu falei, a gente sente esse sofrimento na vida das pessoas que sofrem, e o silêncio também, né, desse sofrimento, não saber como lidar, muitas vezes não dividir isso com alguém, é muito difícil. Qual a probabilidade da síndrome ser acometida ainda na infância?
Ótima pergunta, a Graciele está trazendo aqui sobre a questão da infância, né? Luciana também está perguntando o que fazer na hora que a pessoa sente. Vamos lá, eu vou tentar responder sobre a probabilidade na infância. Na grande maioria das vezes, Graciele, o pânico ele surge na fase adulta. Quando eu falei, e aí eu já estou entrando bem na questão terapêutica, quando eu falei da questão do desamparo, a gente chega a uma fase da vida que é exigido para cada um de nós as responsabilidades sobre as nossas atividades, sobre nós mesmos, muitas vezes sobre outras pessoas. E aí quando essa sensação de responsabilidade, às vezes eu tenho inclusive experiências de pessoas assim que olha, como é que pode, eu sempre fui tão forte, arrimo de família, e isso veio acontecer comigo. Isso não acontece, gente, porque é uma fraqueza, porque alguém de repente não teve condições de ser forte em algum momento. Não é isso, pelo contrário. É porque todos nós temos nossos limites. E aí, quando a gente traz para o campo da psicologia, é muito difícil ser forte o tempo todo e toda hora. E muitas vezes esses transtornos, eles surgem justamente para dizer, peraí, divida isso com alguém, chega, né? E aí, na infância, muitas vezes, é muito raro, geralmente acontece mais na fase adulta. Na infância, existe muita questão da ansiedade, mas a gente vê muito nesse comportamento, medo de ficar só, medo do escuro, comportamento com agressividade. Então, na infância é mais difícil, especificamente o transtorno de pânico. Porém, acontece muito outros tipos de transtornos, tá bom? Algum tipo de situação ou de comportamento mais agudo, aí é interessante realmente procurar um profissional, porque para saber até que ponto aquilo é saudável na criança ou até que ponto aquilo realmente pode ser alguma situação, alguma questão que precisa ser tratada, tá bom? Tem outra pergunta, eu acho que foi antes que eu prometi de responder, como fazer, né? Quando você está ao lado de alguém com um problema como esse, que você não tem como fazer. Então, óbvio, pessoal, como eu falei antes, não adianta a gente querer, nem é obrigado, é extremamente compreensível que nós, nem todo mundo tem essa capacidade, né, de lidar, de saber o que falar exatamente. Mas acolha. Eu sempre digo isso porque o transtorno de pânico, ele traz uma sensação de desespero mesmo, de, meu Deus, o perigo vai chegar e eu não tenho o que fazer. Então, manter-se em equilíbrio, que é muito difícil para quem está do lado e quem não tem realmente um preparo, manter-se em equilíbrio, passar segurança, passar para aquela pessoa que está, de repente, tendo um ataque de pânico, que vai passar, que ela não está só, que tenha calma e que fale o que quiser falar. Qual é o seu medo? Né? Deixa a pessoa falar, qual é o medo que você tem, está tudo bem, mas pode falar, eu estou aqui, porque é justamente às vezes o que fica, esse desamparo de não saber exatamente nem elaborar esse sentimento, tá bom? A priori a palavra-chave para quem está do lado é acolher, acolha esse sofrimento, que isso pode ajudar sim, tá? Luciana está fazendo uma pergunta aqui pra gente sobre o namorado, né, Luciana? Fico sem saber como agir. Porque geralmente, Luciana está falando justamente sobre isso. É desesperador para quem está do lado e acaba ficando nervoso também, né? Mas ter essa conscientização, essa tranquilidade de que é uma doença, porque uma coisa que eu sempre trago, gente, eu falei anteriormente sobre a importância a dificuldade, na verdade, do diagnóstico, né? E aí eu sempre digo, quando às vezes chegam os pacientes já com algum exame, olha, doutor, eu fui para o médico, fiz esteira, né? Que eles falam muito assim, fiz esteira, enfim, às vezes, uma série de exames de imagens e não deu nada. E aí isso é uma ferramenta que eu uso, inclusive, para fortalecer, né, essa questão psicológica, para ver que realmente está tudo bem. Então, ter essa certeza que está tudo bem e que é um adoecimento psíquico vai ajudar a lidar com isso. Porque a gente fica querendo o tempo todo justificar esse sintoma com algo físico que vai realmente acontecer e vai nos parar. E aí tentar justificar isso só vai piorar o problema, tá bom? Tem outra pessoa aqui falando, nossa, preciso muito conversar com você, muitas dúvidas. Aqui realmente é um espaço, pessoal, que
é complicado a gente responder todas as perguntas. Eu procuro, inclusive, assim, pontuar. Eu, geralmente, antes, uns 20 minutinhos antes, eu pontuo algumas coisas que eu considero importantes de acordo com algum tema. Hoje, inclusive, eu passei a tarde, né, em consultório, mas fiz questão. Mas, assim, é muito importante estar tentando responder para vocês também. E aí eu tento fazer isso, mas o que eu não consigo responder pelo tempo aqui, até para não ficar também muito cansativo, às vezes não é uma dúvida para todos, mas podem estar mandando direct, tá, pessoal? Que de acordo com o que for surgindo, eu vou respondendo. E a intenção é justamente essa, ok? Keila está participando aqui pra gente. Só fico se for com meus pais ou meu marido. Não consigo ficar nem com meu irmão. Pois é, Keila, é uma fala bem do campo da psicologia, isso, né? Bem representativo quando eu leio sua colocação, porque realmente a gente já vê que tem um sentido, como eu falei, a questão do medo da solidão, do medo iminente do desamparo, e aí o significado de estar com seus pais ou com seu companheiro não é à toa. É um tema bem para psicoterapia mesmo, tá bom? Mas eu compreendo, é justamente o que acontece. Oi, Ana Paula, tá participando aqui com a gente. É muito delicado, né? Vive essa experiência. Ela tá trazendo aqui pra gente. Estava assistindo uma peça com um amigo. No meio da peça, ela começou a gritar com a amiga, né? E a amiga começou a gritar e fez movimentos até desmaiar. Entendi. Que na verdade não foi ela, né? Foi a amiga dela. Ela ficou assustada e nervosa. Pois é, porque como eu falei, não existe um motivo exclusivo para esses ataques, ou um momento, ou um lugar específico. Muitas vezes, é interessante quando você traz esse exemplo, que muitas vezes, quando você está num pico como é um pico de ansiedade, né, vem a partir do transtorno de ansiedade, o pânico, então às vezes é até uma coisa boa, né, porque eu já disse isso em outros momentos aqui, que a ansiedade ela não é só por coisas ruins. Às vezes é uma coisa tão boa, é uma expectativa tão grande, tão esperado, que quando você está vivendo aquela situação, aí vem o ataque, né, de pânico. E aí realmente, como eu falei, quem estiver do lado é tentar manter a calma e tentar acolher, que ali às vezes dura alguns minutos, e aí é esperar realmente passar e procurar um profissional para tentar ajudar, tá? Rossana tá falando aqui com a gente. Tenho problemas, moro sozinha, me afasto das pessoas. Essa questão do afastamento, né? Toma vários remédios. Exatamente. É muito importante esse enfrentamento, né? O fato de morar sozinha e de não dividir. Eu recomendo, inclusive, assim, é um caso que teria... Eu não sei se você já faz acompanhamento terapêutico, mas procure mais próximo, enfim, dentro das suas condições, um acompanhamento terapêutico, psicoterapia, porque não dividir isso e depositar essa responsabilidade apenas no medicamento é muito complicado, gente. É importante, eu sempre digo isso, o medicamento em vários casos ele é necessário, mas o medicamento por si só, ele acaba se torna um ciclo vicioso, porque chega um ponto que esse medicamento ele vai precisando de dosagens mais fortes, de químicas mais fortes, porque você não elabora, você não externa o que de fato faz surgir esse sintoma. Então, buscar realmente fazer uma psicoterapia agregado a essa medicação é o que vai, na verdade, buscar a fundo o que vem causando esse problema, o que vem, na verdade, o que é como fator disparador, muitas vezes, o que é que pode estar acontecendo. E aí, como saber o que está acontecendo, realmente é a partir de um diálogo, de um aprofundamento, na verdade, a partir da psicoterapia. Tá bom? Eu acho que eu falei as principais coisas, a dificuldade do diagnóstico, os sintomas, o que como eu falei, é algo que muitas vezes acomete outros transtornos, né? Como eu falei, influencia às vezes na autoestima, causa depressão, causa transtornos como despersonalização. Então, são outros transtornos que a gente pode, inclusive, estar conversando aqui, mas que podem ser advindos do transtorno de pânico, porque, como eu falei, é algo que não se controla, é algo realmente que nem sempre a gente sabe de cara o que está causando, e aí não tem coisa pior, né, gente? A gente fica realmente nessa via aí do desespero, chega a ser desesperador para quem sente,
E aí, assim, é ter calma, ter paciência, reconhecer muitas vezes que é difícil. Eu trago muito isso, que às vezes a pessoa, não, eu não preciso, eu vou dar conta disso só, eu sou forte. Buscar profissionais da área da psiquiatria, da psicologia, de modo geral, gente, não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é sabedoria. É humildade de reconhecer até que ponto realmente está saudável ou não e procurar realmente o que de fato pode te ajudar, né? Jana está falando aqui, o fato de ficar pensando em várias coisas ao mesmo tempo, que ainda não acontecer coisas boas, ruins, para também a síndrome do pânico. Olha, não necessariamente, tá? Existem outros transtornos, tá? Do pensamento acelerado, que venha a surgir a partir desse sintoma, né? Então, não necessariamente. Eu sempre trago que, assim, para a gente identificar o transtorno do pânico, a gente tem que colocar como principal sintoma o medo iminente de algum perigo ou até mesmo da morte. Isso muitas vezes gera uma sintomatologia no organismo mesmo, né? Como eu falei. Mas a questão do pensamento acelerado, ele pode ser outro transtorno, voltado inclusive a partir da ansiedade, mas não necessariamente o transtorno de pânico, tá bom? Acredito que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, estou à disposição. Como eu falei, pode mandar por direct, que eu também estou disponível, tá, gente? Nas quintas-feiras nós estamos buscando sempre temas, eu tenho buscado sempre temas, inclusive as pessoas mandam muitas vezes por direct, também estou aberta, quem quiser mandar direct para a gente estar realmente trazendo o que vocês querem ouvir, o que de repente pode ser dúvida. Quem assistir essa live, seja, eu costumo dizer, olha, que a gente tem que ser como o beija-flor, né? De sair realmente propagando essas coisas. Então, falar um pouco do que se escuta aqui, tentar falar para as pessoas a importância que tem as questões psicológicas, não só o que está gritando, mas também o que está guardado, né? Às vezes você vê uma pessoa tão calma, tão tranquila, mas é só por fora. Às vezes por dentro tem questões que, meu Deus, só conhecendo, só se aprofundando para ver. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada a quem participou hoje. Levem as informações para quem estiver precisando. Eu espero realmente conseguir facilitar de alguma forma o processo de alguém. Mais uma vez, busquem acompanhamento, busquem ajuda, que isso não é fraqueza, pelo contrário, tá? Por nada, algumas pessoas aqui agradecendo, por nada, eu que agradeço a presença de vocês. Se alguém tiver alguma outra dúvida, pode mandar por direct. Tá chegando mais dúvidas aqui, é certo ficar tomando um monte de remédio para controlar o medo? De jeito nenhum, pessoal. Giovana pergunta aqui, de jeito nenhum. Principalmente se não for sem orientação médica. Na maioria das vezes, quando você faz essa pergunta, é sem orientação médica. Então, é muito importante que tenha um equilíbrio, um controle a partir de um profissional que tenha realmente qualificação para orientar sobre essa questão da medicação, tá bom? Então, não faça isso. Se você está fazendo, alguém estiver fazendo, não faça, porque é extremamente perigoso, causa muitas vezes efeito rebote, que a gente chama de efeito rebote, porque bloqueia imediatamente um sintoma, porém, quando você vem sentir novamente esse ataque, ele vem muito mais forte, porque o remédio, só especificando, não é muito minha área, mas é muito importante trazer para que vocês se atentem para que isso não pode realmente acontecer. O uso do medicamento, o nome já diz, né? Remédio controlado, a situação então usa o remédio controlado, porque o efeito dessas medicações, elas têm efeito gradativo a partir de cada dosagem. Então, se você não toma a dosagem correta, no tempo correto, isso é em qualquer medicamento, vocês procurem realmente um médico para lhe orientar, se for alguma questão psicológica ou psiquiátrica, procure realmente um médico que vai orientar sobre isso, mas não continue fazendo isso, não tome medicação de forma exacerbada, sem controle médico, tá bom, gente? Qual o risco de uma pessoa com esse diagnóstico de fazer algum mal? Olha, depende do nível. Na maioria das vezes, o transtorno de pânico, ele não traz pensamentos suicidas. O que ocorre é o seguinte, a partir do transtorno de pânico, os pensamentos, eles podem começar a ir se agravando, se modificando, e isso gera, às vezes, depressão, isso gera comprometimento na autoestima. Então, quando alguém sofre de um transtorno de pânico e venha a pensar já em ter pensamentos destrutivos, em ter pensamentos, às vezes pensamento suicida, ou com você mesmo ou com outro,
tem que rever, tem que realmente ter uma avaliação mais aprofundada, porque provavelmente já deve ter evoluído para uma outra, para um outro transtorno, uma outra patologia, tá bom? Que às vezes também pode acontecer, você ter 2 ou mais patologias psicológicas e isso realmente acumular, dar um acúmulo, na verdade, de sintomas. E aí vem a questão dos pensamentos, dos sintomas físicos, como a gente já falou, tá bom? Acho que eu respondi todas as perguntas, então vou encerrar por hoje, pessoal. Já estamos aqui há mais de 30 minutos na nossa live. Se alguém tiver uma dúvida, continuo, como eu já falei, estou repetindo à disposição. Divulguem essas informações. Inclusive, uma coisa interessante, né? Algumas pessoas têm procurado, inclusive, canal. Eu realmente ainda não tenho gravado. A intenção, como eu falei, é da gente ter esse momento mais próximo, é de discutir, é de propagar essas informações. Então, eu não tenho ainda canal do YouTube. As pessoas têm solicitado isso, mas eu vou providenciar, porque realmente a gente acaba tendo que dar conta de muita coisa. O trabalho da gente, esse meu trabalho, de fato eu tenho muito amor pelo que eu faço e assim, cada pessoa que eu recebo é um mundo diferente, então precisa de muita leitura, precisa de um estudo contínuo e aí assim, às vezes eu não tenho realmente condições de estar alimentando redes sociais o tempo todo, mas eu vou tentar tirar um tempinho, vou pesquisar um pouco mais sobre isso para as pessoas que solicitaram e aí qualquer coisa a gente vai mantendo esse contato e eu divulgo para vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez para quem esteve por aqui. Um beijo também para vocês. Ok, então vamos lá para as nossas tarefas. Boa sorte aí para quem conseguir realmente. Espero que consiga realmente lidar com essas informações. Quem não conseguiu, quem não ficou muito claro, busque realmente um profissional, porque isso faz toda a diferença, tá bom? E aguardo vocês nas próximas lives, a gente vai divulgando aqui novos temas, novos assuntos. Um abraço a todos e uma boa noite, tá, pessoal?